Pronto, iniciou a gravação. Aí eu passo a palavra para o Luiz Felipe para fazer a abertura do evento. Bem, bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Bem-vindos a mais uma edição do ciclo de palestras organizado aqui pelo COGEAI, com o apoio do DECAP. É um momento muito importante, porque a gente coloca todo mundo junto, ainda que de forma virtual, para se atualizar, receber algumas informações relevantes para o desempenho da atividade em conselho de administração, conselho fiscal, diretoria das nossas empresas estatais. A gente vem buscando, com essas palestras, garantir um conteúdo que seja útil e atual, né, para as ações dos conselheiros. Temos tido êxito, a meu ver, com avaliações muito positivas, e tenho certeza de que essa edição também seguirá nesse ritmo. Vou aqui apresentar o nosso palestrante de hoje, agradecendo já muitíssimo a você, Joelson, pela disponibilidade de participar aqui do nosso evento de formação, né? O Joelson, acho que todo mundo deve conhecê-lo, dispensaria apresentações, mas vou aqui tomar alguns minutinhos para apresentá-lo e vocês vão entender rapidamente por que ele foi um dos nossos convidados aqui desse ciclo. O Joelson é doutor em Teoria Econômica pela Universidade de São Paulo, doutor em Finanças Corporativas e Mercados Financeiros também pela Fundação Getúlio Vargas, fez pós-doutorado em Economia na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a FEA, foi também Research Assistant na Kellogg Business School e tem experiência na área de finanças e economia, com ênfase em finanças empresariais, finanças corporativas, atuando principalmente nos temas de venture capital, private equity, mercado de capitais e governança corporativa. Ele é atualmente professor na USP e na Fundação Getúlio Vargas, membro independente do IGCEST e membro do Comitê de Riscos do BNDES, além de membro do Comitê de Auditoria da SPTURES e membro suplente do Comitê Fiscal da IMAI. Então, alguém que tem uma larga experiência, como vocês puderam ver, no mundo das finanças corporativas, no mundo da administração de empresas, e em especial de empresas estatais, além de uma formação acadêmica invejável e habilidades como professor. Então, tenho certeza de que a palestra será muito boa. E, Joelson, passo aqui a palavra para você, mais uma vez agradecendo pela sua disponibilidade e atenção. Ótimo. Bom, eu que agradeço aí o convite. Eu fico honrado aqui em poder contribuir com uma breve fala. E quando o Luiz fez o convite para mim, eu fiquei muito feliz de poder aí contribuir com o evento, também trazer um pouco aqui da minha experiência e um pouco de pesquisa que eu tenho feito na parte de governança corporativa voltada para empresas estatais, né? Então, a ideia hoje nessa fala é falar um pouquinho de trazer um pouco de evidências, um pouco de tendências, desafios para os aspectos de governança corporativa, especificamente aqui falando de empresas estatais. Então, Luiz Felipe, muito obrigado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu imagino que vocês já estejam vendo aqui, né? Então, a ideia da nossa fala é trazer um pouco da evolução, né, das práticas de governança corporativa voltadas para empresas estatais, falando um pouco aqui por que é importante, né, governança para empresas estatais, porque diferente de uma empresa privada, geralmente uma estatal ela opera uma política pública, então ela traz ali para além do retorno financeiro, para além das métricas de desempenho de mercado, uma política pública que ela geralmente opera ou está direto ou indiretamente ligada. Além disso, a gente tem toda uma literatura que traz esses desafios, né, do Estado e da empresa, porque geralmente você tem ali o controlador
o setor público, então na figura do Estado, município, e aí em qualquer ente você vai ter estatal, onde você tem ali o controle ali por parte do Estado, né, no sentido amplo. E ali tem sempre, né, o grande desafio das empresas estatais, que eu diria que tem melhorado muito ao longo do tempo, essa profissionalização, redução de interferência política, ou captura ou alocação ineficiente de capital, né? Esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de estatais. E, ao mesmo tempo, não ter a lógica apenas do privado, porque nem sempre a lógica do privado ela vai coincidir com o interesse público. Então, quando a gente pensa em boas práticas de governança, a gente pensa em métricas financeiras como redução de custo de capital, boas práticas de redução a fraudes e melhoria da qualidade do gasto público, mas a gente tem que pensar também que existe sempre ali uma política pública que a estatal ela está operando. Quando a gente olha nesse contexto, os marcos, né, que a gente tem de boas práticas, guias internacionais para as empresas públicas, nós temos bastante material aí da OCDE que trazem diretrizes de governança corporativa das empresas estatais, basicamente trazendo ali uma separação de funções entre o controlador e os acionistas quando é capital aberto não controladores, ou mesmo quando o Estado ele tem o total controle da estatal, essa separação da gestão com as funções de Estado para fins de transparência, accountability e melhor eficiência da alocação dos recursos da empresa, né? As diretrizes também, quando nós olhamos da OCDE, focam muito na questão de composição dos conselhos, né? Ou seja, a questão de independência dos conselhos, a parte de gestão de riscos e a monitoramento de desempenho. A parte de gestão de riscos é algo que tem melhorado, tem sido fortalecido no Brasil quando nós olhamos as estatais, mas dentro do que a gente tem de referências para boas práticas da OCDE, ainda é um item que tem bastante ali espaço, né, para melhorias e também aprimoramento quando avaliamos não só o conselho de administração, mas os órgãos assessores, os comitês também. Olhando o Brasil, nós temos aqui várias entidades, né, que lidam com aspectos de governança, desde BGC, a própria Bolsa, CVM, as leis, né, que regulam esse mercado. E quando nós olhamos os dados, né, de práticas de governança, a gente tem muita heterogeneidade entre empresas estatais, que são federais, estaduais ou municipais, né? Então, há uma heterogeneidade bastante, digamos que, evidente com base nos dados, nas evidências, quando nós olhamos as práticas, e olhamos isso à luz do que tem de códigos, leis e regulações para fins de boas práticas de governança corporativa, né? Isso não é uma particularidade do Brasil, no geral, quando nós olhamos fora do Brasil também, há essa questão de heterogeneidade, né? Geralmente você tem, quanto maior a empresa, né, existe uma correlação muito positiva de governança com tamanho. Então, quanto maior a empresa, ela tende a ter uma estrutura de governança melhor. Não quer dizer que ela não terá problemas de governança, que ela não terá algum problema de, por exemplo, fraude ou coisa do tipo, mas em termos de estrutura, ela tem maior capacidade financeira para montar essa estrutura. Quando a empresa estatal pequena, certamente ela já tem muito mais desafios, dificuldades, menos capital humano, para conseguir montar essa estrutura, até para dar conta das exigências legais, regulatórias, né, que hoje são colocadas para as empresas estatais. Então, quando a gente olha esse aspecto de heterogeneidade, há ainda um espaço significativo, né, de melhora que a gente pode trazer em termos de boas práticas para as empresas estatais. Olhando aqui uma lei recente e até algo que eu vou compartilhar com vocês aqui no chat também. Já mandei aqui um link, se vocês quiserem abrir, é algo que eu vou falar em breve, que é
um artigo que eu avalio o impacto da Lei 13.303 para as estatais no Brasil, mas estatais listadas na Bolsa. Então, estou falando de um conjunto muito particular de estatais. São estatais grandes, no geral, estatais que são listadas na Bolsa, boa parte, né, estatais federais, mas que a gente consegue ali medir o impacto da lei 13.303 em algumas métricas de mercado. Olhando a lei, passando rapidamente aqui para a gente não, enfim, ficar muito tempo na discussão da lei, até porque vocês conhecem muito bem os objetivos de criação, enfim, o que ela busca. Quando nós fizemos esse artigo, foi basicamente tentar fazer um check ali de quais os impactos e quais os canais desses impactos para as empresas estatais. Então, a lei ela foi criada com o objetivo de uniformizar regras de governança, licitações e controles para estatais. Ela saiu na frente na parte de governança, depois vem os decretos para a parte de licitações e controles. Tudo isso com uma ideia de profissionalização da gestão, da governança, para fins de reforçar a accountability dessas empresas, né? E também trazer ali sempre uma melhoria, né, dessa relação de conflito que existe de governança corporativa clássica, né, que é sempre o controlador minoritário, no caso das estatais sempre tem a discussão de abuso do poder do controlador versus os minoritários, ou quando não, a questão de interferência ou ingerência política na gestão. Então, a lei ela tenta trazer um pouco esse aspecto de melhoria, né, das práticas de governança para diminuir ou minimizar esses impactos e esses conflitos que existem no dia a dia das estatais, né? Isso não só no Brasil, de novo, no mundo é assim, né? Então, é uma lei que teve ali uma ampla abrangência, não focada apenas nas estatais federais, mas todas as estatais, e por conta disso foi possível, né, nós avaliarmos o impacto, né, os principais impactos dessa lei para as estatais. Olhando aqui os principais, fazendo os highlights aqui da lei, né, o que ela basicamente está trazendo ali que a gente procura avaliar é a questão de elegibilidade, nomeação de administradores, com um foco mais técnico, tentando minimizar ali, de repente, uma interferência ou ingestão, uma ingerência política na indicação e tentando trazer ali uma profissionalização nas indicações, não só de gestão, mas também de conselho e governança das estatais, né? Tudo isso tem como pano de fundo trazer uma melhoria, né, na gestão dessas empresas e também trazer ali mais accountability nas indicações, no processo de escolha dos gestores, né? Para gerar conselhos que sejam mais efetivos, conselhos que consigam trazer mais monitoramento, um melhor acompanhamento dessas empresas, né? Claro que há sempre um desafio quando nós falamos de conselho de administração, mesmo de estatais, é que quando a gente olha assim do ponto de vista de boas práticas de governança, sempre tem aquela questão de independência, né? Então, quanto mais independentes, mais diversidade, você teria ali um conselho em tese melhor, um conselho mais efetivo, um conselho mais forte para monitorar e fiscalizar as ações dos gestores da empresa. Mas existe sempre ali um limiar aqui de trade-offs na hora que nós olhamos os resultados, é que muitas vezes essa composição ela pode ter ali impactos e benefícios no dia a dia, né, das empresas, mas não é uma relação monotônica, ou seja, quanto mais e sempre, quanto mais independentes, melhor. Então, se uma empresa não tem nenhum e ela coloca um independente, o efeito desse primeiro independente é muito maior positivamente do que do quarto, do quinto, que você já tem ali uma composição de independentes que traz esse caráter de independência do conselho. Isso vale também para a questão de diversidade, que é uma questão que até hoje eu já trago algo que o Brasil recentemente avançou,
que na Europa já tinha no aspecto de diversidade, é que, enfim, ter uma representante mulher nos conselhos de administração, né? Então, existe hoje um projeto de lei que vai nessa diretriz de você ter mulheres no conselho de administração, como é na Europa, e ter cotas ali para mulheres no conselho de administração para aumentar a diversidade dos conselhos de administração e no sentido amplo, né, além das estatais, isso para as empresas não só públicas, mas empresas privadas também. Aí tem a questão de comitês de apoio, né, que também é colocado, enfim, comitê de auditoria, comitês de pessoas, remuneração, comitês de riscos. Nem hoje ainda tem poucas, não são muitas estatais que têm esses braços de comitês, principalmente alguns comitês como os comitês de riscos. E aí onde eu trago, né, olhando a lei, olhando o que a 13.303 trouxe, o que a gente precisa ainda de gap, olhando a evolução de governança corporativa das estatais, eu acho que na parte de comitês a gente tem um espaço de melhorias, né? Então, quando nós olhamos a lei, o que ela trouxe um avanço, eu acho que para as práticas de governança corporativa das estatais melhorou muito, desde a sua criação e implementação, e em termos de aspectos que a gente pode avançar e, de repente, procurar melhorar no Brasil, ainda vejo que a questão dos comitês a gente consegue trazer ali aspectos de melhorias, né? Ou seja, para ter mais comitês, e dentro desses comitês você tem um melhor assessoramento para a tomada de decisão do Conselho de Administração. Ainda grandes estatais conseguem ter mais esses comitês, mas quando a gente olha as estatais de médio e pequeno porte, elas têm geralmente menos comitês, às vezes não tem comitês. Esses comitês eles são importantes para fins de apoio, né, ao Conselho de Administração nas tomadas de decisão em áreas estratégicas das empresas, né? Então, esse é um mapa que nós temos hoje da lei, que ainda temos uma distância em relação ao que era esperado e o que nós temos na prática. E, de novo, reforça aquele ponto de heterogeneidade que eu comentei com vocês, de que, embora no Brasil nós tenhamos ali avanços nas práticas de governança corporativa, é muito heterogêneo por conta dos portes, dos entes, das estatais no Brasil. Então, estamos longe ali de ter uma uniformidade em termos de estrutura de governança corporativa, tá? Aí, de novo, quando a gente coloca a parte de gestão de riscos, quando você não tem um comitê, é importante, mesmo sem o comitê, ter ali um olhar que pode ficar dentro mesmo do comitê de auditoria, o COAUD, para a parte de gestão de riscos, controles internos e compliance, para fazer esse mapeamento, essa política de conformidade, trazer essa cultura de accountability para a empresa. Então, mesmo na ausência, né, de um comitê específico de gestão de riscos, ter ali dentro do COAUD esse olhar é importante para as empresas, é importante para fins de governança corporativa das estatais. A mesma coisa vale para conselho fiscal, enfim, ter esse olhar é sempre importante para fins de boas práticas de governança corporativa das empresas estatais, mesmo quando você não tem ali um comitê específico, né? A mesma coisa que a lei traz aqui, né, em relação à transparência e prestação de contas. Então, a princípio, né, a lei estabelece que seja feito um relatório periódico de desempenho operacional financeiro, divulgação de contratos relevantes com partes relacionadas, políticas públicas, a doação de relatórios integrados, indicadores de valor público, quando possível. A lei ela traz uma série de aspectos como a exigência, né, por incrível que pareça, toda estatal deveria ter uma lei de criação, mas nem toda estatal você consegue voltar no tempo e achar essa lei de criação. Quando a gente olha as estatais no Brasil como um todo, em todos os entes da federação, toda estatal ela deveria ter ali a sua justificativa de criação, ou seja, qual é a política pública que ela está operando, qual a falha de mercado que ela está cobrindo, enfim, o que justifica a existência daquela estatal, mas nem sempre a gente consegue trazer evidências claras disso nas estatais, o que é um desafio. Então, essa questão de transparência e prestação de contas que a lei traz, eu acho que trouxe ali melhorias, avanços, e certamente nós estamos numa trajetória positiva, numa tendência de melhoras de práticas de governança das estatais, mas ainda há muito que se fazer nesses aspectos de prestação de contas,
e principalmente em relação aos relatórios que justificam, né, a política pública operacionalizada pela estatal, e não só isso, né, a questão de valor público que ela vai trazendo para a sociedade a partir dessa operacionalização. Claro que destaco aqui, nós estamos numa cidade que é muito particular. São Paulo tem ali uma capacidade de gestão, de articulação, de estrutura de governança muito diferente do Brasil. Então, quando eu falo aqui, eu estou falando para além, né, da cidade de São Paulo. Esse encontro mesmo que nós estamos tendo aqui certamente não é uma prática comum, nem digamos que recorrente em todos os estados e cidades que hoje têm suas empresas estatais. Então, eu diria que São Paulo é uma particularidade nesse mundo, quando a gente olha as práticas de governança, onde tem muito estatal ainda com basicamente a ausência de relatórios de desempenho operacional financeiro, que não tem divulgação de contratos relevantes, partes relacionadas em políticas públicas, e muito menos relatórios de indicadores de valor público das suas políticas públicas. Então, estamos aqui no contexto ainda de uma cidade muito grande, que tem estatais com boas estruturas de governança, mas quando nós olhamos nacionalmente, né, olhando o Brasil, ainda tem ali um gap grande de evolução dessas práticas, tá? Aqui falando um pouquinho sobre o Estado como acionista, né, grande desafio é essa separação de Estado regulador, formulador de políticas públicas e acionista. No caso das estatais, o Estado ele também está como um papel de acionista, então essa definição clara dos seus objetivos, e aí é importante, né, a Carta de Políticas Públicas da estatal, que estabelece essa divisão, que traz, né, essa clareza em relação ao papel do Estado e ao papel da política pública que está sendo operacionalizada pela estatal, é importante também, né, enfim, é algo que nós, nas avaliações de artigos e pesquisas que temos feito, nós olhamos isso, e tudo isso para evitar, é um grande desafio que tem, né, no histórico das estatais no Brasil, e não só o Brasil, o mundo, mas essa ingerência ou interferência política que pode comprometer ali a política pública e a sustentabilidade econômico-financeira da estatal, né? Quando nós olhamos mercado de capitais, aí aqui um pouquinho para as grandes empresas, que é olhar as empresas que estão listadas na bolsa, nós olhamos também o que elas seguem de boas práticas à luz das práticas da bolsa de valores. Então, olhamos aqui a questão de direito de tag along, voto, como que é a parte de transparência, a questão de direitos minoritários para voto e indicação no Conselho de Administração, a questão das assembleias, se você tem um nível de participação bastante efetivo ou não, as políticas de dividendos, como que as estatais listadas na bolsa, elas operam e atuam, as suas similaridades e diferenças em relação às empresas privadas. Então, é outra coisa que nós buscamos também avaliar e acompanhar, é como que se comportam as estatais listadas na bolsa em relação às regras, exigências e também manuais de boas práticas de governança corporativa para a Bolsa de Valores. Tá? Como eu falei, nós temos hoje um grande desafio, e como o Luiz Felipe comentou, né, eu faço parte, eu já fiz algumas rodadas do IGCEST, que é um indicador de governança corporativa para as empresas estatais federais. Eu vou falar um pouco logo mais para vocês também sobre esse indicador. E o grande desafio que nós temos, olhando, né, as estatais federais, é porque mesmo as estatais federais, elas são muito heterogêneas. Então, elas têm estruturas que divergem muito. Então, você pega, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, ela vai ter uma área de mais de 200 pessoas voltada para a governança corporativa. Quando você pega o CEAGESP, que também é uma estatal, você vai ter ali 1, 2 pessoas que são responsáveis pela mesma quantidade de exigências, informações que a Petrobras precisa trazer para a Secretaria das Estatais.
Claro que a Petrobras tem mais exigências por estar listada na Bolsa, e se a GESP não. Mas em termos de exigências para o Estado, caso SESC, segredos estatais, você tem ali ainda muita exigência que para uma empresa pequena, né, você tem ali desafios bastante significativos operacionais e que acaba afetando esses indicadores das empresas menores no ente federal. Então, assim, mesmo as federais, elas são muito heterogêneas, muito diferentes nesse caso, tá? Tem todo um aspecto de sustentabilidade das empresas estatais, né? Ou seja, sempre que uma estatal ela gera um impacto negativo para o Tesouro, isso vem à tona, enfim, e traz toda essa discussão também de se tem que privatizar ou não aquela estatal, se ela é eficiente ou ineficiente. Então, isso aparece também de uma forma direta e indireta como uma pressão adicional para as estatais, né? Ou seja, quando você tem uma empresa privada, se ela dá prejuízo, você tem uma prestação de contas aos acionistas estatais, você tem ali um olhar, ali uma lupa maior para esses eventos, porque no geral você tem impactos, pode ter impactos até na parte do tesouro, né? Ou seja, de termos de finanças públicas, você tem que às vezes fazer aportes nessas estatais, isso traz desafios ali, pressões também para as estatais que uma privada não tem, né, no dia a dia delas. Olhando aqui em termos de métricas e avaliações, né? Então, como eu falei para vocês, fiz esse panorama para trazer esse contexto no aspecto de que hoje é possível cada vez mais trazer indicadores, painéis, dashboards de como que está a evolução das empresas estatais no Brasil, como que elas estão, em quais aspectos elas evoluíram mais, em quais aspectos elas evoluíram menos, né? Trazer ratings de governança, benchmarks setoriais, comparar com empresas estatais não brasileiras também é possível. Então, hoje há muitas métricas e avaliações das empresas estatais que têm contribuído para o monitoramento e controle dos índices de governança, das práticas de governanças das estatais. Isso é um avanço muito importante. Falando em avanço, evolução, esse é um avanço, uma evolução muito importante. Eu vou até trazer logo mais para vocês a questão do indicador do IGCEST, né, que a gente constrói para as empresas federais, mas esses indicadores, eles são replicáveis para qualquer estatal em termos de boas práticas, em termos de compliance, né, com a 13303, com a lei das SAs para quem está listado, para as empresas que são também de capital fechado, a gente consegue ter esses indicadores e métricas, né, para acompanhamento dessas estatais, tá? Bom, o que tem já trazendo aqui para vocês aspectos de tendências em relação ao que nós observamos para o futuro. Eu vou falar um pouco mais também de tendências para frente, mas já trazendo aqui um aspecto que não é tão novo, ESG não é tão novo, mas ele tem ganhado força e ganhou mais ainda depois da pandemia, né? Então, a ideia de integração de critérios ambientais, sociais e de governança na estratégia das estatais também tem se tornado algo bastante relevante. Eu diria que as práticas de ESG, para além das práticas de governança das estatais, a leitura que eu tenho feito é que as políticas públicas elas têm cada vez mais dado atenção, né? Eu não sei se deveria dar ainda mais, mas para aspectos de ESG. Então, você já tem hoje não só a questão das estatais, né, trazendo as questões de ESG para o dia a dia, mas você tem políticas públicas mesmo, você já tem concessões que trazem aspectos de sustentabilidade ambiental para dentro do seu escopo de política pública da modelagem. Então, ESG é algo que não é novo, mas ganhou muita tração por conta do evento ali da Covid. Eu acho que é algo que tem também aparecido aí no dia a dia na pauta das estatais. Novamente, é um tema muito heterogêneo, estatais maiores têm maior capacidade de implementar essas práticas ESG alinhadas ao valor público e às políticas públicas que elas operam. Tá? A mesma coisa vale para os alinhamentos da ODS, na Agenda 2030, que muitas empresas já têm metas ali, indicadores de acompanhamento, implementação
dessas metas da ODS no dia a dia das estatais, e também a questão de avaliação de resultados das políticas públicas que são operadas pelas estatais, né, que é a avaliação de externalidades, impactos no território, né? Então, esse é um outro aspecto também que tem entrado, e aqui eu vou triangular um pouquinho, com uma questão que tem a ver com governança corporativa, mas vai para além. E aí, como nós, fazendo parte, né, de conselhos, comitês de empresas estatais, é algo que tem surgido no tema do setor público, que é a avaliação da qualidade do gasto público, né? Isso é um tema que está em alta também, tem surgido, tem ganhado força, que é essa avaliação da qualidade do gasto público, e isso também se estende para as estatais, né? Que é a avaliação das políticas públicas que são operadas pelas estatais em termos de externalidades, impactos no território, até para justificar, né, para além da lei de criação, para justificar a sua existência e permanência como estatal, né? Sempre, se falando de estatal, vai existir ali riscos, né, desafios que são desafios recorrentes, né? Então, a questão de abuso do poder do controlador, assimetria de objetivos, a questão de conflito de interesse, gestão de partes relacionadas, a questão de renovação de conselhos, de manutenção de talentos nas estatais, esse é um grande desafio que existe, né, nas estatais, e também a questão de digitalização, né? Então, esses desafios, eles são inerentes, eles não são novos também, mas eles fazem parte do dia a dia de quem está ali tocando, ou no conselho, ou na governança de uma estatal. E aí, de novo, olhando para frente, como eu falei para vocês, tem essa questão de ESG cada vez mais fazendo parte, a questão de tecnologia, algo que já tem surgido para as estatais, é a questão de inteligência artificial, tá? Inteligência artificial no aspecto das estatais, pensando em governança, surge para além, né, de ganhos de eficiência, para além de implementação de tecnologia, mas também surge para questões de risco, porque às vezes as empresas estatais, elas lidam com dados sensíveis, às vezes as estatais, elas lidam com políticas públicas sensíveis, e o uso da inteligência artificial pode trazer um risco, a depender da estatal, do que ela faz, que precisa ser mitigado. Esse é um grande ponto. Então, a inteligência artificial, ela entra como um apoio, mas ela também entra na parte de gestão de riscos, né? O que ela pode trazer ali, dado que tem estatais que lidam com dados sensíveis, ou até com pessoas que têm uma vulnerabilidade de disposição política, e aí no final, quando você alimenta, você não tem esse controle, né, do que dependendo da IA, do que pode ser utilizado a partir dali. Então, esse é um grande desafio que tem para frente, né, que já está sendo realidade, mas vai se fortalecer ainda mais no futuro, essa questão de IA. A questão de controles internos e externos, accountability, eu também tenho visto a IA muito presente, já antecipo para vocês. Então, hoje nós temos no Brasil já tribunais de contas que olham, né, e começam a integrar a IA nos processos de fiscalização, inclusive não só do Poder Executivo, enfim, mas também das estatais. Então, a IA está cada vez mais presente em várias pontas ali de quem atua no setor público, e não é diferente no nosso caso da governança, tá? E a questão de avaliação de políticas públicas, como eu falei para vocês, uma agenda também bastante recorrente hoje, que está para além das estatais, enfim, da governança, é a questão de avaliação da efetividade, avaliação do que as políticas públicas, né, via estatais, estão gerando de externalidades positivas e negativas. Então, isso é algo que
é item de pauta para os próximos anos, e cada vez mais vai ser exigido essa questão de avaliação da qualidade das políticas que são operadas pelas estatais. Lembrando, quando nós falamos de uma empresa não estatal, você tem muita questão de retorno para o acionista, de métricas financeiras, de geração de valor, né? Quando nós olhamos para uma estatal, você tem que ir além disso, né? Ela no final está operando uma política essencial, muitas vezes, ela tem ali por trás o interesse público que precisa também ser alinhado. Então, a questão de avaliação ex ante ex post dessas políticas via estatais tem sido algo que, olhando para frente, vai ser uma prática, vai ser mais recorrente, vai ser mais demandado, tá? Tudo isso nos traz aqui, então, para uma evidência que é o que eu falei para vocês, né? Então, o que eu trouxe nesse artigo que eu compartilhei no chat? Eu mandei um artigo que eu publiquei avaliando a Lei 13.303, que era basicamente, o meu objetivo era fazer uma avaliação mais ampla, até ainda tenho esse objetivo, mas para fazer uma avaliação mais ampla, o grande desafio são os dados. Então, para fazer avaliação de políticas públicas, o grande desafio que nós encontramos no geral são a disponibilidade de dados, dados estruturados, que a gente consiga ali fazer alguma abordagem estatística. Nesse caso foi possível porque, basicamente, nesse artigo que eu compartilhei com vocês, eu avalio as estatais listadas na Bolsa de Valores. Então, eu gostaria, basicamente, o que eu queria avaliar se a lei trouxe algum impacto positivo em termos de risco e retorno para as estatais, tá? Essas listadas na Bolsa. Então, eu olho ali uma janela que vai de 11 a 18, com uma intervenção, né, da lei em 2016 e adaptação até junho de 18. E lembrando que eu nem peguei a lei ela totalmente implementada, né, porque teve a fase de transição. Então, basicamente eu peguei ali uma amostra de 20 empresas estatais listadas na Bolsa contra 52 empresas privadas. Então, eu conseguia, com isso eu consigo comparar, né, o que acontece com as empresas estatais versus as privadas que não foram alvo dessa intervenção, porque a lei ela era só para as empresas estatais. Então, o que eu gostaria de avaliar é se para essas empresas especificamente seria possível inferir causalidade de que a lei melhorou alguma métrica de retorno, volatilidade, tá? Bom, o que nós encontramos de resultados aqui, né? E trazendo basicamente os principais resultados do artigo. Há uma redução de volatilidade, há uma percepção de redução de volatilidade, que é o que a gente chama de risco idiosincrático das estatais por conta da lei, tá? E provavelmente essa redução de volatilidade é que o mercado entende que a lei, ao trazer aspectos de profissionalização, redução de ingerência, tentar reduzir abuso do poder controlador, ele entende isso como um avanço em termos de riscos para as estatais. Então, você acaba tendo um canal que explica, né, uma parte desse resultado. Então, olhando individualmente, nós achamos, inclusive, olhando ação por ação, uma redução de 13 ações no universo de 20 ações da volatilidade, uma redução significativa de volatilidade, né? Concluindo aqui que, então, governança corporativa, melhoria de governança corporativa reduz riscos idiosincráticos das empresas, tá? Retorno, não tivemos muita evidência em relação à melhoria ou impacto, isso porque quando nós olhamos ali aquela janela, né, nós tínhamos ali uma janela que, embora você tenha ali aspectos de evolução de governança, você tinha aspectos de conjuntura econômica bastante favoráveis, né? Então, tudo isso pode ter impactado aqui as métricas de retorno, mas eu acho que o principal resultado da lei é que reduzir volatilidade é reduzir percepção de risco. Reduzir percepção de risco é positivo para as empresas estatais. E eu acho que
Claro, a gente não tem as empresas todas estatais, além das que estão na Bolsa, mas eu acho que essa percepção de melhoria, de evolução positiva, ela extrapola, eu acho que vale também para as outras empresas que não são as empresas listadas na Bolsa de Valores, tá? Então esse é um dos principais resultados do artigo que eu compartilhei com vocês aqui, avaliando a lei, né, a nova lei das estatais, a 13.303. Aqui já indo para o meu, digamos que, momento final, o que eu trago para vocês? O IGCEST, né, ele é um índice de governança das estatais, basicamente da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais, a SEST. Hoje, ele estava no Ministério do Planejamento, hoje ele está no Ministério de Gestão e Inovação, cada hora ele aparece, a SEST vai para algum ministério. Hoje está no Ministério de Gestão e Inovação, tá? Qual é a ideia desse indicador de governança corporativa? Ele é um indicador muito bacana, ele é muito interessante, porque ele serve para avaliar, monitorar e incentivar boas práticas de governança nas estatais federais. E ele já teve alguns ciclos, né? Hoje já está no sétimo, eu trouxe aqui até o quinto, mas a gente já tem até o sétimo, a rodada, agora vai começar o sétimo, na verdade, a gente está entrando no sétimo ciclo agora. Mas o que ele faz é, ele gera notas de governança para cada ciclo das empresas estatais. Então, ele tem vários critérios, tem vários indicadores, e faz o check se atende, não atende, atende, não atende. E depois, essas notas, elas são convertidas em certificação. Então, se você tem lá uma nota que está acima de um patamar, você tem uma certificação nível 1, depois você tem uma certificação nível 2, você tem uma certificação nível 3. E tudo isso, a ideia desse indicador é estimular melhorias de boas práticas das empresas estatais, né? Então, aqui eu trago para vocês uma evolução, né, do primeiro até o quinto ciclo das empresas estatais. Então, aqui, basicamente, a gente tem todas as estatais federais listadas e a evolução delas no tempo. O que a gente pode concluir, né, olhando do primeiro ao quinto ciclo de evolução das estatais em termos de práticas de governança corporativa? Quando a gente olha os dados agregados, a gente observa uma melhora. Então, mais uma evidência que a Lei 13.303 contribuiu para melhorar as práticas de governança corporativa das empresas estatais. Lembrando, né, a gente tem aquele artigo que eu mostrei, que é um artigo que ele é voltado para as estatais listadas na Bolsa, mas aqui a gente está olhando todas as estatais federais, o indicador de governança, de boas práticas de governança corporativa gerado pelo IGCEST, tá? E o que a gente observa é que no primeiro ciclo a média saiu de 4, para o último ciclo aqui que eu apresento para vocês foi para 8, meio que dobrou, né, esse indicador. E isso é um sinal de evolução positiva. Claro que sempre que eu falo em relação à governança corporativa, né, as pessoas elas às vezes colocam assim, mas a governança corporativa realmente ela impacta valor, ela melhora a gestão das empresas. Eu garanto que sim, porque tem toda uma literatura científica que mapeia isso há muitos anos, mas as pessoas confundem, né? A tendência, que é o que a gente observa aqui, é uma média de melhoras. Não quer dizer que não vai ter estatal que vai ter problemas, sempre vai ter. Né? Até mesmo empresas privadas. Então as pessoas falavam, poxa, mas agora teve o caso das Americanas. Eu sempre falo, esse é um caso antes do próximo que vai ser igual ou pior, porque a governança corporativa ela não elimina, ela minimiza, ela procura trazer práticas que minimizam eventos, mas não quer dizer que ela elimina. É impossível a gente eliminar, não só no Brasil, no mundo, ela não consegue eliminar em lugar nenhum. Mas o que a gente observa cientificamente é que boas práticas minimizam a recorrência de eventos adversos e temos de boas práticas, enfim, de governança corporativa. Então, essa é a lógica que vale para as estatais também. Então, quer dizer, quando a gente olha a evolução de governança corporativa das estatais, tem melhorado? Sim. Agora, tem muitas empresas estatais, é muito heterogêneo? Sim. Ou seja, falei para vocês, né? Ou seja, depende do tamanho da estatal, isso muda muito, mas a evolução média é positiva. Não vai ter estatal com problema?
não dá para afirmar isso. Sempre vai ter uma estatal ou empresa privada que vai ter problema, porque faz parte, isso é algo que você não elimina com boas práticas, porque, novamente, né, a governança, o objetivo dela é minimizar e não eliminar eventos adversos de boas práticas de governança. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu traria para vocês em relação à evolução de governança corporativa das estatais no Brasil, de uma forma geral, tá? Então, indo aqui para o meu fechamento, o que eu trago de conclusões, né? Eu acho que a gente tem melhorado os aspectos de governança corporativa das empresas estatais. Eu acho que ainda tem um gap, principalmente na parte de órgãos de assessoramento para o conselho de administração, principalmente os comitês, mas a gente tem avançado em termos de boas práticas para as estatais. A questão de composição dos conselhos, da governança das estatais também tem melhorado, com mais profissionalização, mas certamente a gente ainda tem desafios para serem superados, enfim, para trazer melhoras ainda no dia a dia das estatais, né? E claro que um grande desafio que eu vejo hoje e é inerente às estatais, essa questão de atração de talentos, atração de profissionais qualificados para os seus conselhos, dado que elas não conseguem competir como as empresas privadas competem, né, entre elas, em termos de incentivos para a composição dos conselhos, dos órgãos de assessoramento, mas a gente entende que as estatais, por um lado, elas trazem ali aspectos de desafios de políticas públicas e valor público para quem faz parte de um conselho de uma estatal, que gera muito valor também quando você vai para uma empresa privada ou faz parte de um conselho de uma empresa privada. Então, mesmo com essas restrições e desafios, eu vejo que a composição dos conselhos, a composição dos comitês tem melhorado bastante com a profissionalização, enfim, e nomeação de pessoas mais técnicas para compor os conselhos de administração e os órgãos de assessoramento, tá? É isso, eu gostaria de novamente agradecer o convite, eu fico muito honrado de poder ter compartilhado aqui enfim, um pouco da minha fala, da minha agenda de pesquisa, da minha experiência com vocês. E aí agora eu volto aqui para o Luiz Felipe, para o Adolfo, agradecendo novamente essa oportunidade. Obrigado, Joelson. Tá? Excelente palestra. Vamos agora abrir aqui para algumas perguntas, se você tiver algum tempinho ainda. Não muitas Tenho sim. perguntas, né? Mas acho que vale a pena abrir a oportunidade diante de tantos pontos que foram suscitados. Eu queria já abrir a fila aqui. Tenho uma pergunta para você. Eu li o artigo, mas já faz algum tempo, né? E se não me falha a memória, vocês não chegam a abrir por mecanismo de governança implementado na lei, né? Vocês tratam simplesmente do impacto da lei como um todo. Sendo isso verdadeiro, pergunto se vocês têm plano de um novo artigo em que eventualmente tente verificar se os impactos de algum mecanismo específico de governança são mais relevantes do que outros, ou se vocês têm conhecimento, se você tem conhecimento de algum estudo que tenha sido feito nesse sentido, ainda que não com empresas estatais brasileiras, mas enfim, na literatura mesmo, indiquem se, por exemplo, a forma de composição de um conselho é mais relevante do que uma política de transação com partes relacionadas, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, assim, para saber se a gente fosse dedicar a nossa energia, né, em aperfeiçoar a governança, qual que é o mecanismo que tem mais impacto dentre dos diversos mecanismos que são listados ali na Lei 13.303? Excelente pergunta, Luiz. A gente, de fato, como você falou, a gente não quebra nos mecanismos. A gente até tinha interesse na época, mas a gente, como estava na fase de transição,
então eles estavam sendo implementados, alguns já tinham, outros não, era muito heterogêneo e a gente ia ter, enfim, dificuldade de atrelar ali um nexo causal. Então a gente falou, vamos deixar full, que é depois de 2018, para revisitar. E nós estamos nesse momento. Então hoje nós estamos revisitando para olhar realmente o mecanismo canal. Mas eu consigo responder já a sua pergunta via literatura e alguns artigos, né? Composição do conselho de administração é o que mais afeta a percepção dos acionistas. Então, assim, até diversidade. Eu tenho um artigo que eu publiquei aqui no Brasil, olhando a presença de mulheres no conselho de administração e geração de valor, tá? Que hoje está, e era uma época ainda que não era nem tão em alta como hoje está mais hot o tópico, né? Enfim, mas a gente mostra que o acionista ele é mais sensível a isso, e principalmente quando ele olha a questão de hoje, né, mais diversidade, formação do conselho, composição e experiência. A parte de experiência traz ali um ganho importante. Transações com partes relacionadas, os acionistas eles dão um peso, mas geralmente mais para penalizar do que no sentido de gostei que a empresa fez isso. Então, no geral, entra muito mais como um impacto negativo quando existe, mesmo quando é bem regrado. E por que eles têm essa percepção? Porque, e aí é geral, tá? Vale para as estatais ou para as privadas também, enfim. Eu já monitorei muito transações com partes relacionadas. As empresas, aí eu estou falando das privadas, elas mentem muito. Então, é um indicador não muito acurado, digamos. E isso deixa o acionista assim, super sensível. Então, ele acaba assim, ele não olha muito, mas quando ele olha é um aspecto negativo. Agora, o que realmente impacta muito, que tem muita literatura, é a parte de composição do conselho, porque na cabeça do acionista, assim, o conselho, se é um conselho bom, ele vai tentar melhorar transações com partes relacionadas, ele vai querer melhorar fiscalização do C-Level, ele é um conselho que ele vai tocar ali, e tendo um conselho bom, ele tende a tocar a empresa melhor. Então, por isso que o conselho, eu diria que tem mais peso hoje. Excelente, obrigado, Joelson. Temos aqui uma pergunta agora do Bruno Jorge, que escreve: Joelson, em determinado momento da palestra, você citou boas práticas de governança corporativa de empresas europeias, referindo-se especificamente a um quantitativo mínimo de mulheres na composição dos conselhos. Quais outras boas práticas dessas empresas europeias você poderia compartilhar conosco? Legal. Bom, tem essa questão, né, que lá na Europa tem a questão de cota de mulheres no conselho, tem uma questão de tamanho também, viu, Bruno? E isso, Luiz, é uma coisa que é importante para o Brasil. Eu acho que não é um problema de São Paulo, tá ao contrário, mas tem outras estatais que você vê conselho com 15 pessoas. Assim, 20 pessoas. É estranho você imaginar que um conselho vai conseguir dar conta de organizar a fala de 20 pessoas. E na Europa você tem caps. Então você tem conselhos que ficam no intervalo de 5 a 7. Então isso é uma outra boa prática que a gente tem das empresas na Europa, que eu diria que é um bom exemplo para São Paulo também, porque não é o caso nosso aqui de São Paulo, mas pensando no Brasil, eu já vi assim, estatais que têm conselhos gigantes, assim, 15 pessoas no conselho. É muito difícil a gente conseguir ter um conselho efetivo com 15. Enfim, não dá nem conta operacionalmente falando. Então, essa coisa do tamanho do conselho é sensível, e eles também eles têm bons exemplos. Aí, pegando o gancho Europa, com a pergunta do Luiz, lá na Europa, transações com partes relacionadas é muito bem regrado. Então, você tem que falar assim, se você faz ou não faz, se você faz, quem que aprova, se você faz a prova é o não conflitado, é via Assembleia Geral, é via Conselho. Então, esse regramento também eu acho muito bom que tem na Europa, e eu acho que para o Brasil seria um baita ganho também se a gente conseguisse ter aqui um pouquinho mais, né, de regramentos nesse sentido. Temos aqui mais uma pergunta do Luciano. Eu não sei se você vai conseguir responder essa pergunta, porque é bem específica, mas em todo caso, vamos lá. Aproveitando a questão, como se dará a aplicabilidade da Lei 15.177 de 2025 no Conselho das Estatais Municipais? Acho que é justamente a lei ali que fala da diversidade nos conselhos, né?
Exato. Eu acho que, assim, como já... Exatamente. Como foi feito na Europa, você vai ter um processo de transição, tá, Luciano? Onde os conselhos vão levar um tempo para se adaptar, vai ter curva de aprendizado, e você vai ter ali uma sensibilidade de tolerância para essa curva de aprendizado. Então, assim, olhando a experiência internacional, quando você pega a Europa, essa troca, por exemplo, na Europa, ela sempre foi de mandato. Então, não é que assim, eu tenho um conselho, aí de repente, hoje eu falo, olha, Adolfo, você vai ter que sair porque vai ter que entrar uma mulher amanhã. Não. Mas na troca de mandato, então você dá um ciclo para todo mundo se adaptar, e eu acho que aqui no Brasil vai ser nessa linha, vai ter um processo de troca, de transição, como foi a própria 13303, tá? Obrigado, Gelson. Eu não sei se a pergunta do Luciano também estava direcionada especificamente aqui ao município de São Paulo, só compartilhando aqui com vocês que, no caso do município, em função da aprovação da lei, já foram iniciados estudos visando a modernização aqui dos nossos decretos de governança e a implementação do previsto na lei, na legislação municipal. Bom, alguma pergunta adicional? Aproveitem aqui a oportunidade. Luiz Felipe, o Paulo Roberto perguntou se o material vai ficar disponibilizado. Poderia ser em Joelson. Com certeza, eu mando, Adolfo. Certo. Eu mando e você pode disponibilizar. Será Ah, um tá. prazer. Então, caso quem queira receber o material, é só mandar e-mail para mim que eu disponibilizo. Obrigado, Joelson. Que isso. Ótimo. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, então agradeço mais uma vez aqui a excelente palestra do Joelson e a resposta às nossas perguntas, dizendo que estamos aqui à disposição tanto para servir de estudo de caso, viu, Joelson, Legal. nas suas pesquisas, Legal. quanto para debates e também queremos receber eventuais sugestões e, enfim, Legal. insights que possam surgir aí da sua atividade acadêmica e profissional também no mundo das estatais, que certamente vai ser muito útil para nós. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os executivos que estão aqui, conselheiros, diretores, membros de Secretaria de Governança, dizendo que esse engajamento é muito importante para o fortalecimento da governança nas nossas empresas estatais e de maneira que estão todos de parabéns, né, pelo excelente quórum nessa, nessa palestra de hoje. Lembrando que temos ainda mais uma palestra essa semana para fechar esse ciclo de palestras do ProGEAI. Agradecer aqui o Adolfo e toda a equipe do DECAP pela organização também do evento. E é isso. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal.